Se a construção de um museu numa capital como São Paulo é uma audaciosa aventura, como é possível a criação de um museu no interior do estado? Autodidata, José Antônio da Silva é mais um raro caso de um otimista aventureiro. O nome é simples, popular e bem brasileiro, José Antônio da Silva. Assim como seu nome, é a arte de José Antônio da Silva. Ele é um dos maiores pintores primitivistas do Brasil. No exterior é também conhecido e admirado. Se o artista é importante, o que se falar do homem? Ele trabalhou muito para fazer sua arte e ser reconhecido. Apesar de muito laureado, sua maior obra não recebeu prêmios. Sua maior obra não tem as formas e as cores que cabem numa tela. Sua maior obra, que foi iniciada há muito tempo, é mais que um quadro, é mais que uma escultura. Sua grande obra é um museu. Por sua conta e risco, sozinho, sem nenhuma ajuda, Silva montou o único museu de arte primitivista de que se tem notícia. O pobre, o desconhecido e semi-alfabetizado artista popular passou a perna nos intelectuais e nas autoridades que nunca imaginaram um museu exclusivamente de arte primitivista. Sensível, visionário, peitudo, assim é José Antônio da Silva, um paulista de Sales de Oliveira, trabalhador do campo, desde garoto curioso e interessado por pintura e escultura. Ao se transferir para São José do Rio Preto, resolveu participar de um certame de arte. Com 2 metros de flanela e algumas latas de tinta a óleo, pintou 3 quadros e se inscreveu. Foi a grande revelação. Ganhou um prêmio e foi descoberto pela crítica. Mas o sucesso demoraria muito. Isso aconteceu em 1946. Teve que exercer muitas funções humildes e rudes que quase lhe roubavam o tempo que ele queria consagrar à arte. Personalidade excêntrica e fascinante, José Antônio da Silva desenvolve diversas atividades artísticas, mesmo hoje aos 73 anos. A ideia de fazer um museu, eu acho que todas as cidades têm que ter o seu museu, para guardar a sua parte histórica. Porque essas coisas de hoje vai constatar com o Brasil de ontem, com o dia de ontem. O de hoje tudo se acaba. E se nós não juntamos isso, não guardamos, isso tudo passa, se acaba. Mas de que forma o senhor conseguiu? Eu consegui sem dinheiro. O pouquinho que eu ganhava, eu fui comprando essas peças. Comprei em Goiás, comprei em Minas, comprei aqui em São José do Rio Preto, no Ferro Velho. Portanto, que tomei nome do homem que ajunta tudo. Nome de louco devido isto. Mas eu entendo as peças. Eu entendo isso tudo. As peças falam comigo. Elas me contam a história do que se passou. E isso no dia de amanhã, para a posteridade, eles vão saber perfeitamente que isso existiu no Brasil de hoje. É por isso que eu quis criar o museu e também colocar bastante obra de arte de todos os artistas brasileiros. O que eu pudesse adquirir, que é muito bonito. Uma visita ao museu faz bem para a saúde, bem para o espírito, para a alma, sabe? Distrai muito. Eu não tive ajuda de ninguém, a não ser de Deus. Por isso que muitas vezes eu revoltei, dava a revolta, que foi a ponto de quase me suicidar por 2 vezes, entendeu? De tão revoltado, porque o povo não me entendia. Eu queria que eles me entendessem isso. Prova é que eu queria que aquela primeira locomotiva que teve em São José do Rio Preto, chamada Maria Fumaça, que fazia a manobra, que ela estivesse hoje aqui no jardim de São José do Rio Preto. As crianças que estão nascendo agora, e vão nascer no dia de amanhã, saber perfeitamente que essa locomotiva era de São José do Rio Preto. Era Maria Fumaça a vapor. Tudo modificou. Hoje é óleo. Ou até a óleo está acabando também, até a estrada de ferro está acabando. Então eu queria documentar a locomotiva viva, as crianças chegarem e pegar na Maria Fumaça. Na realidade, a formação desse museu remonta a um passado do próprio José Antônio da Silva. Ele é uma pessoa que, embora não seja erudita, quer dizer, tem deficiências realmente de informação, o Silva se revela profundamente, vamos dizer, culto, uma assimilação realmente da cultura brasileira e exteriorização, inclusive, dessa cultura brasileira, latino-americana. O primeiro museu do José Antônio da Silva foi na própria casa dele, isso no final da década de 40, lá por 1945 em diante, até mais ou menos 1955. Nessa época, ele pintou a casa dele por dentro e por fora inteirinha, com grandes painéis, o fogão, havia pinturas, né? Havia pinturas até no teto.
Ali ele formou o primeiro museu, que era o museu particular, o Museu do Silva. Depois houve uma incompatibilidade familiar. Era um museu muito visitado e misturava, vamos dizer, a particularidade doméstica com a arte. O Silva estava no ambiente dele, porque é o ambiente da arte mesmo, a família não. Em 1966, ele fundou em São José do Rio Preto o Museu Municipal de Arte Contemporânea. Esse museu, o Silva, à época, tinha um cargo de guarda noturno da prefeitura, depois ele passou a ser servente da Biblioteca Municipal e passou, como servente da Biblioteca Municipal, a ser o administrador do museu. Era um museu em que todas as obras ou eram particulares dele, José Antônio da Silva, ou ele adquiria fazendo permuta com outros artistas brasileiros, inclusive artistas de ótima categoria. Há aqui no museu artistas que participaram de Bienal de São Paulo, vários artistas primitivos. Agora, ele ficou realmente, depois de muito tempo, de algum tempo pelo menos, bastante desgostoso. Em 78, ele pensava em fazer um museu em São Paulo. Nessa época ele já tinha instalado um ateliê em São Paulo, onde ele era mais reconhecido, inclusive com mais possibilidade da venda das obras dele. Aí nós entramos na história, conseguimos que ele fizesse a doação das obras ao município e nós criamos então o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, que nessas instalações aqui que funcionam a partir do dia 19 de julho de 1980. A partir dali, e houve assim uma exigência do Silva que nós ficássemos na direção do museu, ele doou muitas outras obras. Praticamente nós duplicamos o acervo do museu com obras do Silva. Então hoje nós temos 42 telas a óleo do Silva, mais desenhos, gravuras, esculturas, peças de artesanato e outros objetos históricos, inclusive da história de São José do Rio Preto. Esse museu, quando foi criado, o Silva já nem estava aqui em São José do Rio Preto. Então ele foi criado pela prefeitura, quando nós inauguramos esse prédio, e a partir daí ele se mantém com verbas da prefeitura. Nós não temos ainda verba para aquisição de obras. Quer dizer, o que nós conseguimos ampliar em termos de acervo foi através de doações de outros artistas. Mas, à medida do possível, o poder público tem nos ajudado para manter o museu, né? A distinção que a gente faz normalmente entre fantasia e realidade é irrelevante quando a gente pensa em termos de José Antônio da Silva. Quer dizer, ele é um artista que vive a sua fantasia. Ele, por exemplo, se trata em terceira pessoa, ele se vê como um personagem. Aí, o Silva, ele consegue, por exemplo, se exteriorizar em vários sentidos, em várias horas do dia, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele é um artista plástico, ele é um escritor, ele é um repentista, ele tem artesanato, ele gravou 2 LPs, que inclusive representaram o Brasil numa mostra de folclore da África do Sul. Ele tem feito atualmente colagens e o que ele chama de arranjo, que seria assim, segundo palavras dele, a mistura do clássico com o primitivo. Então ele utiliza o óleo sobre ampliações fotográficas. Então o Silva é realmente muito eclético e muito criativo. Uma coisa interessante é a literatura de José Antônio da Silva. O Romance da Minha Vida, que foi publicado no final da década de 40, ele demorou mais de 10 anos para escrever esse livro. E a gente tem que levar em consideração que o Silva tem pouca escolaridade, diria, e talvez 1 ano de escola primária. Então a gente tem um exemplo, no Romance da Minha Vida, de uma obra primitiva, de um romance primitivo. Quer dizer, um romance escrito por alguém que nunca tinha lido um romance, a não ser, vamos dizer, o relato oral, o causo, né? Então, a obra literária do José Antônio da Silva normalmente seriam causos, né? Ele conta causos, sempre autobiográficos, mas fantasiando muito. O Maria Clara é uma incursão mais fantasiosa, mais de ficção.
Há coisas fantásticas, inclusive surrealistas nesse romance. Por exemplo, tem a viagem do Silva ao inferno, não é? Tem a viagem do Silva ao céu, em que ele visita a biblioteca do céu e encontra lá o Romance da Minha Vida, que o pessoal estava se deliciando com ele. O Silva sempre é personagem dele. Mesmo na obra pictórica do Silva, você tem sempre atua sempre a recordação. E nesse sentido, a obra dele pictórica teria principalmente um caráter lírico. Salta com muita evidência na obra do Silva um aspecto lírico, ou seja, o subjetivismo dele em oposição a um caráter épico, que seria o aspecto, vamos dizer, de crônica, mesmo, um aspecto de retratação da história. Nós temos aqui no museu uma série de quadros, são 12 quadros sobre a história de São José do Rio Preto, em que ele narra fatos importantes, fatos que marcaram época na cidade. Agora, tudo isso é contado de uma maneira muito pessoal, quer dizer, tudo isso foi primeiro passado pela sensibilidade dele, filtrado pela sensibilidade dele, pela sua maneira de ver o mundo, e depois contado de uma forma muito pessoal. Então, às vezes, a cidade de São José do Rio Preto parece irreconhecível até. Por exemplo, na cabeça de José Antônio da Silva, Rio Preto, quer dizer, um homem que viveu sempre no campo, sempre foi trabalhador rural, Rio Preto é uma metrópole. Então, por exemplo, quando nós temos, como temos aqui no museu, um quadro retratando o centro da cidade, a gente tem a impressão de que seja uma espécie de Nova York, né? Então, sempre de uma maneira hiperbólica, de uma maneira muito exagerada, ele mostra as coisas, que seria bem um aspecto do estilo dele, né? A maneira dele contar o mundo. Então, o Silva, eu acho que ele é menos épico, menos cronista e mais lírico, no sentido de mostrar o homem no seu aspecto interior. Ele tem uma composição de gesso e fica perto da minha casa, na rua Fernão Dias, no bairro do Maceno, de São José do Rio Preto. Como choveu muitos meses em seguida, o Cristo, a imagem do Cristo, encharcou de água. Depois, passou 3 ou 4 meses com seca, sem chover. E o Cristo, então, começou a suar a água para fora, começou a gotejando. Alguém viu, pôs a boca no mundo, disse que o Cristo estava fazendo milagre. O Cristo do Maceno está fazendo milagre. E começou a juntar gente, a ponto que a rua ficou repleta de gente. E eu vi aquilo e disse, mas não pode ser, aquilo é água. O Cristo está encharcado, está pingando água, entendeu? Então eu fui lá ver e falei com eles. E eles não estavam acreditando. Aí eu digo, vocês me pagam agora mesmo. Vou retratar essa cena para ficar para a posteridade de amanhã, ver o que acontece. Então, fiz todas essas pessoas olhando e vendo e admirando com caneca d'água, parando a gota de água do Cristo. Todos com os olhos vendados, quer dizer que não tem cultura, são cegos. O único que não tem os olhos vendados aqui é o burro, porque o burro não acredita nisso. Então, eu vi esses paus secos, essa árvore seca, esse esqueleto, o Cristo e esse povo, isso tudo é uma coisa só. Agora, o Cristo está com os olhos abertos porque não é a imagem do Cristo, é cheio de gesso. Porque se ele visse, acreditasse no milagre, ele não gotejava água, ele gotejava milagre. Por isso, a verdade nua e crua está aí explicada nas minhas telas. É o que eu registro fielmente com documento e aprovada pela crítica, não só do Brasil, uma crítica do mundo todo. Está aí.